Pense em uma noite há 40 mil anos. Não há Netflix, não há Spotify, não há sequer uma única luz artificial cortando a escuridão. Mas há algo mágico acontecendo. No centro de uma clareira, línguas de fogo dançam hipnoticamente enquanto sombras humanas se movem ao redor. De repente, um som ritmado ecoa pela floresta. Tum, 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 tum. É o primeiro beat da humanidade. Mãos batendo em peles esticadas, vozes se erguendo em uníssono, histórias sendo tecidas no ar noturno. O que você está testemunhando não é apenas entretenimento primitivo. É o nascimento do primeiro sistema de comunicação em massa da nossa espécie. O primeiro podcast humano. Mas como diabos nossos ancestros descobriram que bater em coisas podia unir tribos, transmitir conhecimento e literalmente reprogramar o cérebro coletivo? E por quê? Dezenas de milhares de anos depois, ainda sentimos arrepios quando ouvimos uma batida bem executada. Nossa jornada começa há aproximadamente 100 mil anos, quando os primeiros Homo sapiens começaram a se espalhar pela África. Mas o ritmo? O ritmo é muito mais antigo. Evidências arqueológicas sugerem que nossos primos neandertais, há 60 mil anos, já produziam sons estruturados com ossos perfurados, as primeiras flautas da história. Mas foi com a descoberta do fogo que tudo mudou. Imagine a cena. A primeira vez que um grupo de humanos primitivos se reuniu ao redor de uma fogueira após o pôr do sol. Antes disso, a escuridão significava vulnerabilidade, medo, isolamento. Com o fogo, nasceu algo revolucionário: o tempo social noturno. É aqui que nossa história realmente começa. Um jovem caçador, talvez nervoso ou entediado, começou a bater com um pedaço de madeira contra uma rocha oca. Toque, toque, toque. O som ecoou de forma diferente no silêncio da noite. Outros se juntaram. E então, magia. Seus corações começaram a sincronizar com o ritmo. Seus cérebros liberaram dopamina. Sem saber, eles acabaram de descobrir a neuroquímica da conexão tribal. O que acontecia neurologicamente naqueles primeiros concertos era extraordinário. Quando batemos em ritmo com outras pessoas, nosso cérebro ativa uma rede neural chamada Sistema de Neurônios Espelho, literalmente espelhando as ações e emoções dos outros. É por isso que você automaticamente bate o pé quando ouve uma música contagiante. Nossos ancestrais descobriram, sem saber, a fórmula da empatia coletiva. Dr. Robin Dunbar, antropólogo de Oxford, propõe que a música e a dança rítmica evoluíram como tecnologias sociais, maneiras de criar vínculos em grupos cada vez maiores. Antes da linguagem complexa, o ritmo era nossa linguagem universal. Um tambor podia comunicar: estamos unidos, estamos fortes, estamos aqui. Achados arqueológicos em Dolní Věstonice, na República Tcheca, datados de 27 mil anos, revelam instrumentos de percussão feitos de ossos de mamute. Imagine o poder acústico. Tambores gigantescos ecoando por quilômetros, enviando mensagens entre tribos distantes. Era o primeiro sistema de comunicação a longa distância da humanidade. O primeiro broadcast. Mas ritmo sem narrativa é apenas barulho organizado. O verdadeiro salto evolutivo aconteceu quando nossos ancestrais começaram a combinar tambores com storytelling. As fogueiras se tornaram o primeiro estúdio de gravação da história, onde conhecimento vital era codificado em histórias memoráveis. Há 3 luas, Grok viu a grande fera de presas curvadas pelo vale do rio que nunca dorme. Imagine essa história sendo contada ao som de tambores, com gestos dramáticos projetados pelas chamas. Não era apenas entretenimento. Era transferência de dados críticos para a sobrevivência, onde encontrar água, como identificar predadores, quais plantas eram venenosas. O antropólogo Walter Ong argumenta que culturas orais desenvolvem memórias excepcionais, justamente porque dependem dela para sobreviver. Nossos ancestrais eram bibliotecas humanas vivas, carregando gigabytes de informação codificada em ritmos, rimas e narrativas épicas. Cada tambor era um hard drive ancestral. Conforme as noites ao redor do fogo se tornaram tradição, algo ainda mais profundo emergiu:
o transe rítmico. Estudos modernos mostram que tambores em frequências específicas, especialmente entre 4 e 8 Hz, induzem estados alterados de consciência, similar ao que vemos em práticas xamânicas contemporâneas. Esses primeiros podcasts tribais não eram apenas informativos, eram transformativos. Através do ritmo hipnótico e narrativas poderosas, comunidades inteiras entravam em estados de consciência expandida, decisões coletivas emergiam, conflitos se resolviam, vínculos se fortaleciam. Era uma tecnologia social mais poderosa que qualquer rede social moderna. Sites arqueológicos como Göbekli Tepe, na Turquia, 11.500 anos, sugerem que nossos ancestrais construíam estruturas monumentais especificamente para amplificar som e criar experiências acústicas coletivas. Esses não eram apenas templos, eram os primeiros auditórios da humanidade, projetados para maximizar o impacto emocional da comunicação rítmica. Dentro dessas tradições noturnas, figuras especiais emergiram. Os primeiros apresentadores de podcast da humanidade. Xamãs, contadores de histórias, mestres do tambor, indivíduos com habilidades excepcionais para capturar atenção, transmitir emoção e influenciar comportamento coletivo. Esses primeiros influencers desenvolveram técnicas sofisticadas, variação rítmica para manter engajamento, pausas dramáticas para criar suspense, repetição de frases-chave para garantir memorização, sons familiares. Qualquer podcaster moderno reconheceria essas estratégias imediatamente. A diferença crucial era o stakes. Quando um xamã paleolítico postava uma história sobre migração de renas ou locais de água fresca, vidas literalmente dependiam da precisão da informação. Era content marketing, onde o algoritmo era a própria sobrevivência da tribo. Por dezenas de milhares de anos, nossos cérebros foram moldados por essas experiências rítmicas coletivas. É por isso que mesmo hoje, nos sentimos conectados quando cantamos junto em shows. Porque rituais religiosos usam música repetitiva? Porque uma batida envolvente ainda pode dar arrepios na espinha? Pesquisas em neurociência mostram que quando ouvimos podcasts, audiobooks ou música, ativamos as mesmas regiões cerebrais que nossos ancestrais usavam ao redor das fogueiras. Quando você coloca fones de ouvido e se perde em uma história bem contada, está literalmente se conectando com uma tradição de 40.000 anos de transmissão de conhecimento através do som. O famoso efeito podcast, aquela sensação de intimidade com vozes que ouvimos regularmente, é uma versão moderna do vínculo tribal que se formava durante aquelas noites ancestrais. Nosso cérebro ainda interpreta vozes familiares como sinais de pertencimento e segurança social. Quando você aperta play no seu podcast favorito hoje, está participando de uma tradição ininterrupta que começou quando o primeiro humano bateu o primeiro ritmo ao redor do primeiro fogo controlado da nossa espécie. A única diferença é a tecnologia. O impulso humano fundamental permanece o mesmo: compartilhar histórias, transmitir conhecimento, criar conexão através do som. Aqueles tambores primitivos ecoando pela noite africana carregavam mais do que música, carregavam os primeiros códigos da civilização humana. Cada batida era um pixel na tela da nossa evolução cultural. Cada história contada ao redor do fogo era um episódio na série mais longa da história, a jornada da humanidade de primatas curiosos a contadores de histórias cósmicos. Talvez seja a hora de honrar esses primeiros podcasters da nossa espécie. Na próxima vez que você ouvir uma batida que faz seu coração acelerar, lembre-se, você está sentindo o eco de ancestrais que descobriram, uma noite estrelada há milhares de anos, que o som organizado tinha o poder de unir mentes, curar feridas e construir civilizações. O primeiro podcast humano nunca realmente terminou. Ele apenas evoluiu. E você, ouvindo isso agora, é a prova viva de que a transmissão continua. Se essa jornada ao primeiro estúdio da humanidade te fez repensar o poder ancestral do som, curte o vídeo e se inscreve no canal. Afinal, estamos apenas continuando uma conversa que começou ao redor do fogo e que, com sorte, nunca vai terminar.